tudo bem? Vou contar uma historinha para vocês, para a gente meditar. Tinha uma professora que chegou nos seus alunos e fez uma pergunta. Perguntou assim para os seus alunos: do que vocês têm medo? E os alunos responderam para ela. E cada resposta foi uma resposta diferente. Alguns disseram para ela assim: professora, tenho medo do escuro. Outra, tenho medo do bicho-papão. Tenho medo da mula sem cabeça. Tenho medo do homem do saco. E foi falando várias respostas. Alguns disseram: tenho medo do escuro, né? De repente uma menina pegou e levantou e falou assim: professora, eu tenho medo do mau amém. A professora perguntou para ela: mas como assim? Falei: professora, todos os dias à noite a minha mãe fala assim: e livrai-nos, ela fala para Deus, e livrai-nos do mal, amém. Eu morro de medo do mal, amém. Acho que deve ser um bicho terrível, um monstro terrível, pois todos os dias a minha mãe pede para Deus nos livrar desse mal, amém. Essa história é engraçada, né? A inocência da criança, mas ela vem para trazer uma boa meditação para nós. Muitas pessoas têm medo de coisas que estão mais palpáveis, né? O escuro, né? Medo da solidão, medo de ficar desempregado. Várias coisas nos dão medo. Mas algumas coisas não existem. Algumas coisas que nós temos muito medo, elas ainda nem aconteceram e nem sabemos se elas vão acontecer. Como o mau amém, por exemplo. A menininha não entendeu direito e, de repente, ela construiu dentro dela aquele medo, um pânico, um verdadeiro terror dentro dela sobre o mau amém. Já dizia Sócrates que a maior riqueza que existe é o conhecimento e a maior de todas as misérias, a ignorância. E nesse contexto, para nós é muito mais fácil lidar com aquilo que a gente conhece, né? Seria muito bom se a vida fosse uma receita de bolo, né? Dos bolos de 3, sabe? 3 ovos, 3 xícaras de trigo. E o resultado fosse previsível. Mas não é bem assim, né? Mas tem um trecho do Evangelho que eu quero compartilhar com vocês, para a gente lembrar que, na verdade, nós temos que desconstruir alguns medos dentro de nós. E lembrar que quem disse isso foi Jesus. Eu vou pegar aqui o meu Evangelho, o meu Novo Testamento. Esse Novo Testamento é a versão traduzida por Haroldo Dutra Dias. É uma versão que veio direto do aramaico para o português. Então ela é muito fiel ao sentido das palavras que foram ditas pelo Cristo e pelos discípulos que contaram suas histórias, né? Através da tradição judaica e cristã. Então lá no capítulo 4 do livro de Marcos, lá no item 35, começa, vai até o 41. A tempestade acalmada. E naquele dia, chegado ao fim da tarde, disse-lhes: atravessemos para o outro lado. Após deixar a turba era a multidão de criaturas que Jesus estava atendendo ali. E esse mar é o Mar da Galileia, que na verdade é um grande lago chamado Lago de Genezaré. Então, quando a gente está ouvindo falar isso, a água não é mar de água salgada, é mar de água doce. Na verdade, não é nem mar, né? Bom, já expliquei. Após deixar a turba, acolhem-no no barco, do modo como estava, e outros barcos estavam com ele. E ocorreu uma grande tempestade de vento, e as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco. Ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. O despertam e dizem-lhe: Mestre, não te importa que estamos perecendo?
Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silencia, cala-te. E naquele mesmo momento cessou o vento e uma grande calmaria se estabeleceu. Disse-lhes então Jesus: Por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Temendo muito, diziam uns aos outros: Quem é este que tantos ventos quanto o mar lhe obedece? E que ele tinha acabado de dizer, né? Por que não estão temendo? Por que tendes medo? Não tendes fé? É interessante essa passagem, porque muitas vezes tempestades se estabelecem dentro de nós e nós não conseguimos lidar. Vamos lembrar da mensagem que Jesus disse, aliás, da ordem que Jesus disse à natureza naquela hora: silencia e cala-te. Muitas vezes nós fazemos muito barulho. Além de pegarmos o exemplo do Malamém, lá da historinha da menininha, nós ainda não conseguimos escutar nem a nossa consciência, nem compreender as mensagens de Deus para nós, porque a gente fica fazendo barulho, movimentando tudo. Calma, faz silêncio, se conecta com Deus, permita-se ouvir a Deus, né? Tenha fé, mas é uma fé operosa, não é uma fé que fica sentado esperando a solução dos problemas. Não, tem momentos da nossa vida que nós precisamos fazer a nossa parte, né? Levantar e andar, como disse Jesus em alguns momentos para aquelas pessoas que estavam procurando Ele. Tem momentos que a gente precisa fazer silêncio, porque é muito barulho na mente. A gente às vezes dá muito alimento para a mente que só prejudica. Violência, discussões infrutíferas, né? Fazer caso de tudo. Nem sempre a gente precisa de fazer isso. Mas uma coisa é certa: a nossa fé, ela vem do dia a dia. Ela não pode ser apenas ativada ou construída no momento da dor. Ela precisa ser alimentada todos os dias. Vamos pensar uma coisa? Todo dia a gente não toma um banho? A gente não toma um alimento material? Pois é, nossa alma, nosso espírito, ele também precisa de alimento. Uma leitura saudável, conversar coisas mais positivas. Muitas vezes a gente se detém só em conversação que não é muito saudável. Enfim, tem muitas coisas que a gente precisa fazer para alimentar a nossa fé. Fazer o bem ao próximo, praticar a caridade, né? Quando a gente sai de si e procura o outro, a gente se torna menos egoísta, a gente para de perceber só a nossa dor, só o nosso problema. Há muita coisa acontecendo em torno de nós, à nossa volta. Nós não somos os únicos que sofrem, mas nós temos o poder de diminuir o sofrimento do outro. Talvez nós não percebamos, mas em fazendo isso, nós conseguimos diminuir o nosso sofrimento, né? Esse momento que nós estamos vivendo é um momento que nós precisamos de fé. Nós precisamos tomar vacina também. Precisamos fazer a nossa parte. A ciência é instrumento divino. Ela foi dada ao homem pelo seu esforço, mas também é uma permissão de Deus, né? O conhecimento chegar até nós. Isso já está há muito tempo. Então, tomar vacina, acreditar na ciência, saber que tudo é Deus o tempo todo. Tudo que chega até a nossa vida, até o nosso encontro, é Deus. É Deus que permite. Vamos ouvir a voz de Deus, vamos construir a nossa fé e vamos ter menos medo daquilo que a gente nem sabe se vai acontecer ou não. Vamos confiar mais um pouquinho. Fiquem todos na paz de Jesus.